São Pedro Claver se fez escravo dos escravos por amor. Cada mês chegava a Cartagena, Colômbia, um barco com escravos. São Pedro se esforçava pela salvação de cada um deles. Organizava catequistas, os preparava para o batismo e os investia com o escapulário. Alguns clérigos acusaram ao santo de zelo indiscreto. No entanto, ele continuou sua obra até ter mais de 300.000 conversos com a devoção ao escapulário. São Cláudio de la Colombière, diretor espiritual de Santa Margarida Maria, nos conta: eu queria saber se Maria em realidade se havia interessado em mim. E no escapulário, ela me deu a segurança mais palpável. Somente necessito abrir meus olhos. Ela outorgou sua proteção a este escapulário. Quem morra vestido nele não sofrerá o fogo eterno. Disse também: devido a que todas as formas de amar a Santíssima Virgem e as diversas maneiras de expressar esse amor não podem ser igualmente agradáveis a ela e, por conseguinte, não nos ajudam no mesmo grau para alcançar o céu, o digo sem vacilar, nem por um momento, o escapulário carmelita é seu predileto. E agrega: nenhuma devoção foi confirmada com maior número de milagres autênticos que o escapulário carmelita. Um sacerdote de Chicago foi chamado para ir assistir a um moribundo que havia estado longe da sua fé e dos sacramentos por muitos anos. O moribundo não quis recebê-lo nem falar com ele. Porém, o sacerdote insistiu. Ele lhe mostrou o escapulário que levava. Lhe perguntou se lhe permitiria colocar-se. O homem aceitou, contanto que o sacerdote o deixasse em paz. Uma hora mais tarde, o moribundo mandou chamar o sacerdote, pois desejava se confessar e falecer em graça e amizade com Deus. O demônio odeia o escapulário. Um dia, ao venerável Francisco Yepes, se lhe caiu o escapulário. Enquanto recolocava, o demônio uivou: tira-o, pois nos arrebatam a tantas almas. Um missionário carmelita da Terra Santa foi chamado a administrar a unção dos enfermos no ano de 1944. Notou que enquanto caminhava, seus pés se afundavam cada vez mais no lodo, até que, tratando de encontrar terra firme, se deslizou em um poço de lodo, no qual afundava, para a morte. Pensou na Virgem e beijou seu hábito, o qual era o escapulário. Olhou então para a montanha do Carmelo, gritando: Santa Mãe do Carmelo, ajuda-me, salva-me. Um momento mais tarde se encontrou em terreno sólido. Testificou mais tarde: sei que fui salvo pela Santíssima Virgem, que por meio do seu escapulário carmelita. Meus sapatos desapareceram no lodo, e eu estava coberto dele. Mas caminhei as 2 milhas que faltavam, louvando a Maria. No verão de 1845, o barco inglês Rei do Oceano se achava em meio a um feroz furacão. As ondas o aceitavam sem piedade, e o fim parecia cercano. Um ministro protestante chamado Fisher, em companhia da sua esposa e filhos e outros passageiros, foram ao convés para suplicar misericórdia e perdão. Entre a tripulação se encontrava o irlandês John McCluff. Ao ver a gravidade da situação, o jovem abriu sua camisa, tirou o escapulário e, fazendo com ele o sinal da cruz sobre as furiosas ondas, o lançou ao oceano. Nesse preciso momento, o vento se acalmou. Somente uma onda mais chegou ao convés, trazendo com ela o escapulário que ficou depositado aos pés do jovem. Durante o acontecido, o ministro havia estado observando cuidadosamente as ações de McCluff e foi testemunha do milagre. Ao interrogar o jovem, se informaram acerca da Santíssima Virgem e seu escapulário. O Sr. Fisher e sua família resolveram ingressar na Igreja Católica o mais rápido possível e assim desfrutar da grande proteção do escapulário de Nossa Senhora. Em maio de 1957, um sacerdote carmelita, na Alemanha, publicou uma história extraordinária de como o escapulário havia livrado um lar do fogo. Uma fileira completa de casas se havia incendiado em Westboden, Alemanha. Os piedosos residentes de uma
casa de 2 famílias, ao ver o fogo, imediatamente penduraram o escapulário na porta da entrada principal. Centelhas voaram sobre ela e ao redor dela, mas a casa permaneceu intacta. Em 5 horas, 22 lares haviam sido reduzidos a cinzas. A única construção que permaneceu intacta, no meio de toda a destruição, foi aquela que tinha o escapulário aderido à sua porta. As centenas de pessoas que vieram a ver o lugar que Nossa Senhora havia salvado são testemunhas oculares do poder do escapulário e da intercessão da Santíssima Virgem Maria. Em outubro de 1952, um oficial da Força Aérea em Texas escreveu o seguinte: 6 meses depois de começar a usar o escapulário, experimentei um notável câmbio na minha vida. Quase que imediatamente comecei a assistir à missa todos os dias. Durante a quaresma, vivi fervorosamente como nunca o havia feito. Fui iniciado na prática da meditação e me encontrei realizando débeis intentos no caminho da perfeição. Estive tratando de viver com Deus e dou o crédito ao escapulário de Nossa Senhora.